Capítulo 7. O puro éter prateado se lançou contra Nictus, espalhando-se sobre seu corpo conforme ele se erguia e era jogado para trás. Suas asas se abriram e ele pairou no ar. Nictus! Gritei. O pavor explodiu dentro de mim e caí de joelhos. O éter começou a crepitar, correndo por suas asas e corpo e inundando suas veias. Meus deuses, o que eu fiz? A escuridão se espalhou ao redor de Nictus, densa e agitada. E ele abriu a boca, e o som que emitiu foi do mais puro e absoluto poder. Um rugido atingiu os galhos secos atrás dele, partindo-os. A temperatura caiu tão drasticamente que pareceu congelar todo o ar que consegui colocar para dentro dos pulmões. Eu estava gelada até os ossos quando ele começou a avançar na minha direção. Uma sombra imensa caiu sobre mim, bloqueando as árvores e o brilho fraco das estrelas. Fiquei tensa. O vento soprou na clareira quando Nectas desceu, estendendo as asas sobre a minha cabeça e cravando as garras dianteiras no solo sobre mim. O chão e as árvores que não haviam sido derrubadas tremiam como se fosse palitos de fósforo. Fechei os olhos, mas não ousei mexer. Sabia que a morte estava próxima, uma morte dolorosa e flamejante. Não tinha como ser diferente. Eu ataquei Nictus, feri Nictus. Tinha certeza disso porque o poder que saiu de mim era puro e absoluto. Não foi de propósito, mas não importava. Além de estar vinculado a Nictus, Nectas via o primordial como membro da família. O Dragontino ia me matar. Mas o clarão intenso do fogo prateado que eu sabia que veria, mesmo de olhos fechados, não veio. Nem a dor. Abri os olhos trêmula. Estava a centímetros das grossas escamas preto-acinzentadas do corpo de Nectas. Sabia que ele era grande, mas não fiquei tão perto dele na forma de Dragontino nem quando o vi pela primeira vez a caminho das Terras Sombrias. Só o corpo dele devia ter uns 6 metros de extensão. Uma de suas asas coriáceas pairava acima de mim e ele estava agachado, ao meu redor. Nectas abaixou a cabeça, fazendo com que a fileira de chifres pontiagudos vibrasse enquanto repuxava os lábios sobre os dentes enormes e esmagadores. Seu rosnado baixo de advertência me deixou toda arrepiada. Está tudo bem, balbuciou Nictus. Meu olhar disparou em sua direção, tonta de alívio ao ouvi-lo falar. Me desequilibrei sobre os joelhos e percebi que o ar já não parecia congelado. Nectas não é uma ameaça, disse Nictus entre os dentes cerrados. A luz prateada e crepitante continuava reverberando sobre o seu corpo. Ele está protegendo você. Do quê? De mim. Aquilo não fazia sentido, mas o Dragontino imenso estava de olho no primordial, não em mim. Eu machuquei você. Ele está preocupado que eu acabe revidando por instinto. Nictus balançou a cabeça de um lado para o outro, que acabe fazendo mais do que só machucá-la. Mas você não vai fazer isso. Eu me virei para Nectas. Ele não vai me machucar. Eu cheguei bem perto. Eu duvidava muito. Talvez estivesse sendo ingênua, mas Nictus já teve milhares de oportunidades para me machucar. Ainda assim, Nectas não cedeu. Ele estava concentrado no primordial, soltando um rosnado um pouco mais baixo de advertência. De repente, Nictus se abaixou e ficou de joelhos diante de mim. As sombras recuaram quando ele se inclinou para a frente, espalmando a mão no chão. Ele curvou a cabeça com os ombros largos, estremecendo conforme as ondas de éter diminuíam até desaparecer. Suas asas viraram fumaça e se espalharam pelo ar. O som de pedra da meia-noite sumiu na pele dele. Mechas de cabelo caíram em torno do seu queixo. Nictus não disse nada. Passaram-se alguns minutos durante os quais só os seus ombros se moviam, para cima e para baixo, acompanhando a respiração ofegante. Talvez ele não estivesse muito bem. A preocupação tomou lugar do alívio. Ainda de joelhos, comecei a me aproximar dele. Nictus? Silêncio. Nectas finalmente parou de rosnar. O Dragontino esticou o focinho para a frente, cutucando de leve o ombro de Nictus. Estou bem, disse Nictus com a voz rouca, posando a mão na lateral da mandíbula larga de Nectas. Só preciso de um minuto. O Dragontino recuou sem tirar os olhos dele. Aquele minuto pareceu levar 1 hora. Nictus levantou a cabeça bem devagar. Seus olhos cheios de essência encontraram os meus. Foi uma... Ele pigarreou e quando voltou a falar, sua voz soou mais firme e forte. Foi uma surpresa e tanto. As lágrimas brotaram nos meus olhos conforme eu sacudia a cabeça e olhava para as minhas mãos. Foi sem querer, eu juro, foi sem querer. Nem sei como fiz isso. Deve ser a seleção. Não imaginei que isso aconteceria. Achei que seria mais parecido com o que acontece com os semideuses. Mas as brasas dentro de você...
São poderosas. E está deixando você mais poderosa. Ele parou de falar e a maldita admiração no seu tom de voz parou em meio ao silêncio. Quando um deus entra na seleção, sua essência aumenta e se fortalece. À medida que se aproxima de completar o processo, ele pode ter explosões de temperamento ligadas às emoções. A maioria não consegue sequer controlar a essência desse jeito, mesmo que acendam. Eles não possuem ente suficiente para isso. Fechei as mãos contra o peito e olhei para ele. Nictus havia se aproximado, nem ouvi se mexer. Ele continuava ajoelhado ali. Nectas não tinham rosnado sequer, mas agora Nictus também estava sob o abrigo de suas asas. Você estava com as emoções à flor da pele quando isso aconteceu. Dei uma risada sem graça e senti as lágrimas emergirem. Desviei o olhar depressa, fechando os olhos. Sinto muito, não foi de propósito, eu juro. Eu sei, sussurrou Nictus e me afastei ao sentir o toque dos dedos dele no rosto. Seus dedos. Sua pele está fria de novo. Não tem problema. Como não? Tentei me inclinar para trás, mas a mão dele me seguiu, fechando-se ao redor da minha bochecha. Sua pele estava fria como antes. Eu fiz aquilo sem querer, mas acabei machucando você. Não, não machucou. Acho que machuquei sim. Estendi o braço tocando a mão dele na minha bochecha. Será que o éter desfez o que o meu sangue havia feito por ele antes? Tirei a mão dali. Você precisa se alimentar? Você não tem que se preocupar com isso. Não sei como ele podia sugerir uma coisa dessas, ou porque não estava mais perturbado com o que eu havia feito. E se eu fizer de novo? E se acabar machucando alguém que não se recupere? Nictus fechou os olhos por um segundo, suavizando a expressão. Vamos garantir que isso não aconteça, Sarah. Falar é fácil. Como? Recuei caindo sentada, enquanto me lembrava do que havia feito antes de Nictus me encontrar. Eu toquei numa sombra. Você não devia nem sequer ter chegado perto delas. Esse não é o ponto. Sua gentileza desapareceu no instante em que ele cerrou o maxilar. Esse é exatamente o ponto. Você não está prestando atenção. Eu toquei na sombra e ela começou a ganhar vida. O quê? Perguntou ele, abaixando a mão enquanto Nectas virava a cabeça na nossa direção. Não foi de propósito. Eu não estava tentando fazer isso, mas vi suas veias e músculos se formarem. Seu coração, o coração dela voltou a bater. Expliquei. Pouco antes de você a matar, o coração da sombra estava batendo e ela falou comigo. Nictus se afastou de mim com os olhos arregalados. Não é possível, ele virou para Nectas. Ou é, eu não senti nada. O dragontino Nectas mudou de forma, bem ali no nosso lado. Uma explosão deslumbrante de milhares de pequenas estrelas prateadas irrompeu por todo o seu corpo e acima de nós, onde estava sua asa. Fiquei boquiaberta quando o espetáculo cintilante se desvaneceu e dedos tomaram o lugar de garras e asas se retraíram e carne substituiu escamas. Cabelos preto-avermelhados caíram sobre a pele firme, levemente estriada e marrom acobreada. Você está pelado, sussurrei. Isso a incomoda? Indagou Nectas. Talvez. Nictus se virou para mim, então não devia continuar olhando para ele. E como não olhar? Nectas deu um sorriso malicioso e fez um gesto com as mãos. Houve um breve clarão de luz e, em seguida, só a parte de cima do seu corpo permaneceu exposta. Uma calça larga de linho cobria o resto. Melhorou agora? Acho que sim, pestanejei. Será que eu estava tendo alucinações? Eu não estava perguntando a você, respondeu Nectas, lançando um olhar penetrante para Nictus. O primordial estreitou os olhos e repuxou os cantos dos lábios para baixo. Como você fez isso? Perguntei. Magia, respondeu Nectas, franzia a testa enquanto ele sentava ao lado de Nictus. Tem certeza que a sombra falou com você? Confirmei com a cabeça, deixando a história da calça mágica de lado por enquanto. Ele disse, Meia Aliessa, minha rainha, repetiu Nictus. Cacete. Um sorriso lento surgiu no rosto de Nectas. São as brasas. Eu já estava de saco cheio de ouvir falar dessas brasas, mas aquilo me confirmou que Nectas sabia que havia 2 brasas em mim, e não somente uma. Nictus confiava nele, mas será que tinha contado ao Dragontino a outra parte, aquela a respeito de Sotória? Eitos podia fazer isso, continuou Nectas. Ele podia recriar os ossos dos mortos. Era raro. Só me lembro dele ter feito isso uma vez. Não é o mesmo que restaurar a vida de alguém que acabou de falecer. Foi por isso que ninguém sentiu nada. Ele inclinou a cabeça e me avaliou. As brasas dentro de você são muito poderosas. Foi o que me disseram, murmurei. Nictus franziu o senho. Não sabia que meu pai podia fazer isso. Acho que nem Collie sabia. Nectas passou uma mecha de cabelo para trás do ombro.
É melhor não tocar em nada que esteja morto até que consiga controlar as brasas. Pousei as mãos no colo. Vou tentar, mas vai ser difícil porque adoro tocar em coisas mortas. O sorriso de Necta se alargou e então Dragontino olhou para cima do ombro. Está melhor? Nictus assentiu sem tirar os olhos de mim. É melhor vocês dois voltarem logo para o palácio. As sombras não vão continuar assustadas por muito tempo. Necta se levantou, apertando o ombro de Nictus antes de entrar no labirinto de árvores mortas. Alguns segundos depois, os galhos sacudiram violentamente e Necta subiu aos céus de forma de Dragontino. Então quer dizer que Dragontinos conseguem criar roupas do nada? Perguntei. Primordiais também conseguem fazer isso? Só as roupas que já usamos. Elas se tornam uma extensão de nós. Até que faz sentido. Olhei para ele e de repente me dei conta da exaustão profunda que sentia. Estava com muita coisa na cabeça. Você não vai me deixar ir embora, vai? Nunca, jurou ele. A incredulidade e a frustração se chocaram dentro de mim. Vai me manter presa aqui, então, contra a minha vontade? O éter voltou a faiscar nos olhos dele. Se você vai ficar aqui como minha consorte ou prisioneira, é uma decisão sua. Não há uma escolha de verdade quando as duas opções são a mesma coisa. Se quer ver as coisas dessa maneira, o problema é seu. Nictus se levantou com fluidez, sem demonstrar qualquer sinal de que o tivesse machucado. Seu destino não é morrer nas mãos de Collis. Arfei bruscamente quando a certeza da minha tentativa fracassada e do que aquilo significava recaiu sobre mim. Aquela havia sido minha única chance. Eu não teria outra oportunidade agora que ele esperava isso de mim. Então qual é o meu destino? Ser minha consorte, respondeu ele. Goste ou não. Minha raiva aumentou enquanto eu encarava o primordial da morte. Escolhi me agarrar a ela, porque a raiva era melhor do que o desespero e a impotência. Quer dizer que meu destino é morrer como sua consorte. O músculo se contraiu em sua têmpora enquanto ele olhava de cara feio para mim. Pode haver outra maneira de evitar sua morte. É mesmo? Dei uma risada. Tipo o quê? Se eu conseguisse ter 5 segundos de paz e não tivesse que me preocupar com você correndo em direção à morte, talvez eu conseguisse pensar em alguma coisa. Revirei os olhos. Tudo bem. Nictus pareceu reprimir um grito de frustração e dei um sorrisinho olhando para a adaga, então a peguei. Espero sinceramente que seja lá o que você pretenda fazer com essa adaga não tenha nada a ver comigo, advertiu Nictus enquanto eu enfiava dentro da bota. Não atire de mim. Pediu que soou com um apelo e deixou minhas bochechas coradas. Se quisesse tirá-la de você, eu já o teria feito. Olhei para ele desconfiada. Você não tem medo de que eu corte sua garganta até a coluna vertebral, como me disse para fazer? Não. Estreitei os olhos. Pois deveria. Ele sorriu, passando os dedos sobre o bracelete ao redor do bíceps e puxando um fio de sombras dali. Retestei o corpo quando a fumaça se espalhou diante de Nictus, assumindo a forma do seu cavalo de guerra. Odin sacudiu a crista preta enquanto batia as patas no chão cobertos de cinzas. Eu havia esquecido que o cavalo morava no bracelete dele. Como é que... Parei de falar quando Nictus me encarou. O quê? Nada. Murmurei, tentando reprimir a vontade de saber como era que ele conseguia tirar Odin de dentro de um bracelete de prata. Fracassei 5 segundos depois. É magia também? É, magia primordial. Lembrei-me da cadeira que ele mudara de posição e da lareira que acendeu mais cedo sem tocar em nada. Quer dizer que ele não é de verdade? Odin é de carne e sangue. Ele ficou em silêncio por um instante. Espero que não esteja planejando passar o que resta da noite mais longa de todos os tempos nos bosques moribundos. E se estiver? Eu pegaria você e colocaria em cima de Odin. Gostaria de vê-lo tentar. Nictus me encarou e sua expressão me dizia que ele estava mais que disposto a fazer isso. Que seja. Eu me levantei e desviei dele, marchando até Odin. Parei de andar quando o cavalo virou a cabeça na minha direção e bateu as patas no chão outra vez. Ele não está muito feliz com você. E o que eu fiz a ele? Nictus veio por trás de mim, abaixando a cabeça enquanto dizia: Você encostou uma adaga no meu pescoço e me acertou com o éter. Mas eu não fiz essas coisas com... Desisti de argumentar. Magia primordial. Ele é uma extensão de você. Entendi. Dei um suspiro olhando para o cavalo. Sinto muito. Odin bufou, virando a cabeça para o outro lado. Ele vai superar. Nictus me segurou pelos quadris e me ergueu no ar antes que eu tivesse chance de reagir. Agarrei a sela me firmando ali antes de dar de cara no chão do outro lado. Nictus montou atrás de mim, eventualmente. Odin sacudiu a crista. Eu tinha lá minhas dúvidas. Nictus estendeu a mão ao meu redor e pegou as rédeas. Na próxima vez que encostar a adaga no pescoço de alguém, disse ele soprando hálito na minha bochecha conforme guiava Odin na direção do palácio,
É melhor ir até o fim. Retestei o corpo. Mesmo que seja no seu? Nictus passou o braço em volta da minha cintura e me puxou contra o peito, principalmente se for o meu. Orfane nos aguardava junto às portas voltadas para o estábulo, na entrada estreita que levava ao corredor em frente ao escritório de Nictus. Ela não estava sozinha ali. Hector se recostou na parede enquanto Orfane avançava ajoelhando-se no chão. Era meu dever vigiá-la, disparou. Falhei com você, sinto muito. O arrependimento me invadiu. Não foi culpa sua. Pela primeira vez, Sarah tem razão, respondeu Nictus e olhei para ele de cara feia. Não precisa se desculpar pela imprudência dela. Imprudência? Sibley. Parecia até que eu havia saído para dar um passeio pelos bosques moribundos. Ou coragem, continuou ele, retribuindo meu olhar. Calei a boca, surpresa por ele sequer ter pensado nisso, quanto mais dito. Uma coragem estúpida, acrescentou ele. Já estava começando a me arrepender de me sentir mal por tê-lo machucado. Hector se afastou da parede enquanto Orfane se levantava com os cabelos encaracolados ainda mais claros sob a luz do lampião. Coragem? Ela estava tentando ir até Dalos. Nictus segurou meu braço. Para matar Collis. Caramba! Murmurou Orfane, afastando-se de nós. O sangue sumiu do rosto de Hector. Você só pode estar de brincadeira. Quem me dera. Nictus me fez dar a volta por eles, seguindo na direção da escada dos fundos. Hector nos seguiu. Por que você faria uma coisa dessas? Ou sequer pensaria nisso? Parei de andar. Porque Nictus não queria ouvir mais nada. Ele soltou meu braço e apontou para as escadas. Suba. Não me dê ordens como se eu fosse uma criança. Eu não precisaria fazer isso se você não se comportasse como uma. Fiquei furiosa. Não foi isso que você pensou quando me levou para a cama e cravou as presas no meu pescoço. Uau! Murmurou Hector. Os olhos ardentes e prateados de Nictus se fixaram nos meus. Sarah. Engolindo as palavras que era melhor não verbalizar, subi as escadas correndo como uma mulher adulta. Cheguei ao patamar do quarto andar antes que Nictus me alcançasse. O que quer que estivesse pensando em dizer lá embaixo, começou ele a estender a mão ao meu redor e abrindo a porta. Pode esquecer. Por quê? Entrei no corredor. Ele estava certo. Eu estava prestes a contar a Hector porque fui atrás de Collis. Você não confia nos seus guardas a ponto de contar a verdade sobre o que há em mim? Ou teme que se eles souberem possam concordar comigo? Nenhum deles concordaria com o que você estava tentando fazer, nem a ajudaria a tal empreitada. Dei uma gargalhada. E, nossa, como sou assustadora. Você não os conhece muito bem, se pensa assim. E você conhece? O suficiente para perceber o óbvio. Nenhum deles gosta de mim e todos ficariam felizes de me ver partir, seja com as próprias pernas ou morta. Por que você acha isso? Sério? Eles ainda não me perdoaram pelo que eu pretendia fazer. Arfei, cambaleando para trás quando Nictus surgiu na minha frente. Pare de fazer isso! O que eles te disseram? Perguntou Nictus com a voz baixa, mas carregada de uma promessa violenta. Nada. Ele se aproximou ainda mais. Diga quem e o que te disseram, ordenou. Eles não precisam dizer nada, cerrei as mãos em punhos. Olha, a última coisa de que preciso é deixá-los ainda mais descontentes comigo, e não quero fazer isso. Eles já têm muitos motivos para não gostarem de mim, são leais a você, enquanto eu sou apenas a consorte que você nunca quis e que pretendia matá-lo. Por eles eu nem estaria aqui. Passei por ele e continuei descendo o corredor, sentindo a mesma exaustão de antes. As coisas são como são. Graças aos deuses, Nictus não me impediu. Cheguei ao quarto aliviada por encontrá-lo destrancado. Entrei fechando a porta sem dizer mais nada. Passei pela cama e desabotoei a capa, que caiu no chão. Eu precisava de silêncio, de tempo, para pensar e tramar. A porta se abriu atrás de mim e eu me virei. Nictus irrompeu em meus aposentos. Não. Dei um passo para trás. Não o quê? Isso. Eu gostaria de ter algumas horas de descanso hoje à noite. Anunciou ele. É você quem está no meu quarto. Joguei as mãos para cima. Ninguém o impede de dormir. Você já provou que não pode ficar aqui sozinha e eu preciso descansar. Então, se eu vou dormir, você também vai. Você só pode estar de brincadeira comigo, exclamei. Eu pareço estar brincando? Ele parecia querer aniquilar um reino. Não vou tentar fazer nada logo depois de você ter me flagrado. Gostaria de acreditar nisso, mas não sou idiota. Não posso colocar guardas na sua porta e no pátio, dedicados exclusivamente a garantir que você não faça algo imprudente. Pelo menos não antes de colocar uma fechadura nas portas da varanda. Ele virou a cabeça na direção delas e em seguida voltou a atenção para mim, com as sobrancelhas arqueadas. Aliás, como que você desceu da varanda? Suspeitei que ele não fosse gostar da resposta.
Magia? Você sabe como as brasas são poderosas. O rosnado de Nictus me deixou toda arrepiada. Você desceu pelo muro do palácio? Talvez? Arrisquei. Ele me encarou. Parte de mim está impressionado por você ter conseguido fazer isso. Podemos parar nessa parte? Pedi. Você podia ter quebrado o pescoço, mas não quebrei. Pelo amor dos deuses, Sarah. Há um limite para a valentia, para a coragem. Você não está cansado? Vamos esquecer essa história. Cruzei os braços, ainda mais quando já falamos disso 500 vezes. Ele xingou outra vez. Você tem razão. Posso gritar com você de manhã. Tem certeza? Ou vai ficar convenientemente ausente o dia todo? Bradei. Sentiu minha falta, foi? Não, bufei. Pode ir para a cama. É o que estou tentando fazer, mas como disse antes, se eu vou dormir, então você também vai. E bem perto de mim. Meu queixo caiu. No seu quarto? Nictus respirou fundo, visivelmente se esforçando para manter a paciência. Onde mais? Não. Ele arqueou as sobrancelhas. Não? Foi o que eu disse. É uma palavra fácil de entender. Você já pode ir. Apontei para a porta pela qual ele tinha entrado. Boa noite. Nictus ficou me encarando. Não tenho tempo para isso. Ora, nem arregalei os olhos quando ele veio na minha direção. O que vai fazer? Eu não vou ficar aqui discutindo com você. A expressão de antes voltou ao seu rosto, a mesma de quando ele avisou que ia me colocar em cima de Odin. Recuei alguns passos. Não faça isso. Ele continuou avançando. Ergui as mãos de olhos arregalados. Estou me sentindo muito emotiva agora. Posso perder o controle e acabar machucando você de novo. Eu adoraria vê-la usar o éter daquele jeito outra vez. Foi impressionante. Ele repuxou um canto dos lábios. Mas agora que sei o que pode acontecer, vou estar esperando. Esbarrei na coluna da cama e me virei. Nictus me pegou pelo braço e girou meu corpo. Ele passou o braço pela minha cintura e se abaixou, empurrando o ombro contra o meu abdômen. Dei um gritinho quando ele me levantou do chão. De repente, fiquei pendurada no ombro dele, no maldito ombro dele, encarando suas costas. O choque me roubou as palavras por um instante, então Nictus se virou. Me ponha no chão! Gritei com a trança escorregando para a frente e batendo no meu rosto. Não, me ponha no chão! Tentei chutá-lo, mas ele passou outro braço sobre a parte de trás dos meus joelhos, prendendo as minhas pernas. Nictus, eu juro pelos deuses... Você não deveria jurar pelos deuses, é blasfêmia. Gritei, balançando o punho para trás, enquanto ele abria a porta que conectava nossos aposentos. Fiquei paralisada, olhando para o corredor escuro da passagem. A porta já estava destrancada? Ou será que ele usou magia para abri-la? Tenho a sensação de que você está prestes a me dar um soco no rim, disse Nictus, enquanto me carregava pelo corredor até o quarto. Desfiz o punho quando o cheiro de frutas cítricas, o cheiro dele, chegou às minhas narinas. Não estou, não. Acho que nunca conheci alguém que minta tanto quanto você. Nictus virou bruscamente e me jogou na cama. Babaca. Saltei na cama, vendo os móveis escassos dos seus aposentos iluminados pela luz das arandelas na parede. Um armário, alguns baús e um sofá, comprido ao lado de uma mesa e uma cadeira solitária. Fiquei meio surpresa por estar no quarto dele outra vez. Nictus pegou minhas pernas antes que eu conseguisse reagir, enfiando uma entre o braço e peito enquanto agarrava a bota da outra. Ele tirou a adaga dali e a cravou no pé de madeira da cama. Em seguida, puxou a bota. Que porra é essa? As botas estão tão sujas quanto a sua boca. Ele puxou a outra bota, que caiu no chão com um baque. E embora eu goste da sua boca na minha cama, não vou gostar das botas. Ele olhou para minha calça, suja e ensanguentada. Elas também vão precisar sair. Uau! Acho que nunca vi um homem me pedir para tirar a roupa de um jeito tão romântico. Os olhos dele se voltaram para os meus e estavam escuros como o céu lá fora. Afundei os dedos no cobertor grosso enquanto ele me encarava, sabendo que minha aparência estava tão bagunçada quanto minha cabeça. Mechas de cabelo soltas da trança, pele cortada pelos galhos. Nictus estava furioso comigo, e eu não estava muito feliz com ele e as suas ordens, mas alguma coisa mudou entre nós. Havia um tipo diferente de tensão no ar, que deixou a minha pulsação acelerada e o meu corpo desperto. De repente, fiquei imaginando se ele estava pensando na última vez em que estive no seu quarto, na sua cama, ou em nós dois na sala de visitas. Eu estava. O calor invadiu o meu sangue, seguido por uma dor pulsante. Nictus inflou as narinas ofegante. Tire a calça, Sarah. Aquelas palavras me atingiram como um golpe feroz, alimentando meu lado impulsivo. Quer que eu tire a calça? Recostei-me nos cotovelos e arqueei as sobrancelhas. Então tire-a você mesmo. Nictus ficou completamente imóvel.
Seu peito mal se movia, mas os fios de éter se derramaram em seus olhos. Ele não atiraria, eu já sabia disso quando sugeri. Dei um sorriso de lábios fechados. Então acho que vou dormir de calça. Nictus se aproximou, apoiando os joelhos em cima da cama. Prendi a respiração. Retestei o corpo inteiro quando suas mãos passaram sob a bainha do meu suéter, mas relaxei assim que seus dedos se fecharam no cós da calça. Ele não tirou os olhos de mim nem por um segundo. Você vai levantar a bunda da cama ou eu tenho que fazer isso também? Mordi o lábio e levantei a bunda da cama. Os fios de éter faiscaram em seus olhos enquanto ele puxava a calça sobre os meus quadris e coxas sem abrir os botões. Os músculos do meu baixo ventre se contraíram quando ele puxou pelas minhas pernas e seus dedos roçaram na minha pele como um beijo frio. Nem ouvi a calça cair no chão. Seu olhar permaneceu fixo no meu enquanto ele tirava as meias de lã. Também caíram em algum lugar longe da cama. Lentamente, ele semicerrou aqueles olhos de cílios volumosos. Merda! O suéter e a combinação tinham se amontoado na parte de cima das minhas coxas. De onde Nictus estava, e por causa daquela única palavra, percebi que ele viu que eu havia deixado de vestir a roupa de baixo na pressa de sair do palácio. Meu coração martelava quando ele voltou a olhar para mim. A essência se agitou preguiçosamente em seus olhos. O suéter também está sujo, falei. Nictus engoliu seco e as pontas das presas ficaram à mostra. Levante os braços. Fiquei de joelhos na cama e perdi o fôlego quando os nossos corpos estavam a poucos centímetros de se tocar. Levantei os braços. Ele afundou as mãos no tecido grosso. Fechei os olhos quando ele puxou o suéter sobre a minha cabeça. A pele agora nua dos braços ficou toda arrepiada. A combinação era quase transparente, justa nos seios e mais alta na cintura e quadris. Não cobria quase nada. Eu estava tão nua como na ocasião em que ele me deu seu sangue. Senti o olhar dele tão pesado quanto uma carícia nos ombros, sem sequer um indício de ferimento, e no volume dos meus seios, e então mais para baixo. As pontas dos dedos dele roçaram no meu braço, me fazendo abrir os olhos. Ele ficou em silêncio conforme estendia as mãos atrás de mim para recolher a minha trança. Observei seus dedos deslizarem por todo o comprimento, parando ao alcançar a faixa que mal conseguia conter o volume de cabelos. Ele a puxou e colocou em volta do pulso. Começou a desfazer a trança com cuidado. Meu olhar disparou na direção dele. Não deve ser muito confortável dormir de trança, murmurou ele com a voz mais grave e aveludada. Permaneci calada e parada ali, enquanto ele separava os cachos com cuidado. Fiquei inexplicavelmente comovida com seu gesto. Quando terminou, ele passou os cabelos por cima dos meus ombros, mas seus dedos permaneceram nas mechas, movendo-se na direção das pontas que já chegavam na minha cintura. Já cansou de lutar comigo? Por enquanto. O sorriso voltou aos seus lábios quando ele ergueu o olhar até o meu. E, no entanto, parece que ainda estamos no meio de uma batalha. Ele tirou os dedos do meu cabelo e levou o polegar até a minha bochecha, tocando na pele sob o arranhão e depois no meu pescoço, logo abaixo da mordida curada. Nictus continuou ali por alguns momentos e depois se afastou. Ficou de olho em mim enquanto tirava as botas, como se esperasse que eu fosse fugir. Mas não menti quando disse a ele que estava cansada de lutar. A exaustão tinha voltado, mas dessa vez era quente em vez de frágil. Fiquei onde Nictus me deixou, observando-o quando ele se afastou e se virou para o lado. Baixei os olhos e distingui a rigidez de sua excitação evidente contra a calça. Senti um latejar agradável no peito quando ele tirou a túnica. Os redemoinhos de tinta ao longo de suas costas pareciam um borrão sob a luz fraca, enquanto ele dava a volta na cama e ia até o armário. Ele abriu uma porta e, em seguida, estendeu a mão para a calça. Entreabriu os lábios quando ele atirou, revelando a curva firme do seu traseiro. Não desviei o olhar como no lago. Aproveitei a visão daquela pele marrom reluzente e dos pelos escuros das pernas dele. O corpo dele era indecente. Nictus vestiu uma calça preta e larga como aquela que Nectas criara do nada. Virou-se para a cama e soltou os cabelos do coque atrás do pescoço. Quando as mechas caíram sob os seus ombros, não pude deixar de pensar em como aquilo era íntimo. As luzes na parede se apagaram quando ele se aproximou da cama, mergulhando o quarto na escuridão. Fui eu, explicou ao me ouvir soltar um suspiro de surpresa. Meus olhos demoraram um pouco para se acostumar com a escuridão, e ele estava de pé, ao lado da cama. Mais magia? Sim. A cama afundou sob o peso de Nictus e eu continuei onde ele tinha me deixado. No escuro, ele veio até mim.
Passou o braço em volta da minha cintura e eu não resisti, principalmente por causa do choque, quando me puxou para trás sobre a cama, colocando um cobertor em cima das minhas pernas. Encostei a cabeça no travesseiro e então a cama se mexeu outra vez, quando ele se acomodou atrás de mim. O braço dele permaneceu na minha cintura, mas nenhuma outra parte dos nossos corpos se tocava, mesmo que não houvesse mais de alguns centímetros de distância entre nós. Fiquei de olhos arregalados e fixos na escuridão. Alguns minutos se passaram. Não pensei que você tivesse falado bem perto de mim, no sentido literal. Pois falei. O hálito fresco dele soprou no meu ombro, provocando um calafrio por todo o meu corpo. O peso do braço dele era muito reconfortante, muito tudo. Acho que não vou conseguir dormir desse jeito. Se eu consigo, então você também consegue. Não sei não. Feche os olhos e tente, Sarah. Deuses, dizer meu nome daquele jeito, como se fosse uma promessa, sempre me deixava abalada e desarmada. Fechei os olhos, ouvindo apenas o som do meu coração e da respiração profunda e constante dele. Concentrei-me na respiração de Nictus até que fiz o impensável e caí no sono. Não sei quanto tempo se passou antes de acordar de repente. Havia acontecido alguma coisa. Olhei para a escuridão, percebendo como Nictus me segurava com força. Seu braço estava apertado sobre minha cintura e a combinação mal servia de barreira contra a pressão fria de sua pele nas minhas costas. O peito dele subiu e desceu bruscamente, e eu senti sua respiração ofegante contra a curva do pescoço e ombro. Será que ele estava sonhando? Tentei virar a cabeça para olhar para ele, mas seu braço me apertou ainda mais, me puxando contra si. Nictus? Sussurrei. Não houve resposta. Fiquei preocupada. Estendi a mão para tocar um músculo contraído do braço dele. Um tremor percorreu seu corpo inteiro. Prometa, murmurou ele. Prometa que nunca mais irá atrás de Collis. Meu coração palpitou e eu respirei fundo. Prometa para mim, Sarah, nunca mais. Fechei os olhos para conter as lágrimas e disse duas palavras que não devia dizer. Eu prometo.